Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos aprender história juntos. No vídeo de hoje eu trago uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Vem comigo! Audio Jungle. Audio Jungle. Então, pessoal, em aulas anteriores, quando falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, quando falamos sobre o nazismo, o fascismo, a crise de 1929, vídeos que você inclusive encontra aqui nesse canal, são vídeos que já foram postados por mim aqui no canal, eu recebi muitos pedidos nos comentários e até mesmo nas minhas redes sociais, pedindo um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, chegou o momento de abordarmos esse assunto. Eu sei que é um tema que desperta muita curiosidade e o interesse de várias pessoas, afinal de contas estamos falando do maior conflito armado da história. E para iniciar esse vídeo sobre a Segunda Grande Guerra Mundial, eu trago para vocês alguns números que demonstram a grandiosidade desse conflito. Quando falamos de Segunda Guerra Mundial, estamos falando aí de um conflito que vitimou algo em torno de 50 milhões de pessoas. Esse número, inclusive, pode ser bem maior. Calcula-se aí que esse número pode chegar aí até 80 milhões de mortos. Além desse número expressivo de vítimas fatais, a Segunda Guerra Mundial também foi um conflito em que registrou um número muito grande de países envolvidos. Pelo menos 30 nações se envolveram diretamente na Segunda Grande Guerra Mundial, que durou aí 6 anos. Foram 6 anos de intensos e violentos conflitos que acabou resultando aí no maior conflito que já tivemos na história. Mas para entender uma guerra de tamanhas proporções, precisamos fazer aquele exercício de compreender os antecedentes. Qual é o contexto anterior à Segunda Guerra Mundial que vai provocar esse conflito? E ao olhar para esses antecedentes, temos que voltar para a Primeira Guerra Mundial. E aí, vocês vão lembrar, e se não lembram, dê uma olhadinha novamente no vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, que ao final do conflito foi assinado o Tratado de Versalhes, que, dentre outras coisas, trazia uma série de imposições aos países vencidos, sobretudo a Alemanha. Então, eu dizia lá naquela oportunidade que ali estava plantada a semente da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, podemos dizer que ali é uma das causas da Segunda Guerra. Começa a nascer ali, porque a Alemanha, além de perder a guerra, além das dificuldades financeiras e estruturais de um país derrotado em um conflito, ela é humilhada por esse tratado, se vê obrigada a devolver colônias, a perder territórios, a ter limitações de número de soldados, além de ter que pagar indenização aos países vencedores. Então, aquele processo é alargada para o que nós vamos ter como Segunda Guerra Mundial. E aí podemos acrescentar outros aspectos, né? Após a Primeira Guerra Mundial, sobretudo na Europa, ocorre uma série de movimentos que vão acabar influenciando esse processo, como, por exemplo, o surgimento dos regimes totalitários, né? Já abordados também por nós aqui. Um pouquinho antes disso, nós temos também a própria Revolução Russa e, posteriormente, o surgimento da União Soviética, a chegada de Stalin ao poder e a implementação do seu regime stalinista. Então, todas essas questões, elas criam um ambiente, criam um cenário que vai acabar depois se tornando um cenário
propício à guerra. Nós temos aí a crise econômica de 1929, que vai fazer com que o mundo capitalista mergulhe em uma grande depressão econômica. Isso vai acirrar as tensões, isso vai favorecer regimes autoritários, vai favorecer a descrença na democracia em regimes mais liberais. Então, esses elementos, aliados, sobretudo, à chegada do nazismo na figura de Hitler ao poder da Alemanha, são elementos que vão criar as condições necessárias para a Segunda Guerra Mundial. Quando falamos da chegada de Hitler ao poder, a relação que se faz com a Segunda Guerra, e aí normalmente quando pensa assim, quem causou a Segunda Guerra Mundial? Então a resposta mais óbvia é dizer que foi Hitler, né? Claro, ele tem uma influência muito grande na eclosão do conflito. Mas é bom lembrar que quando falamos de Segunda Guerra Mundial, não estamos falando de um conflito de bandidos contra mocinhos. De lado bom ou lado ruim, como se dizia, o eixo do mal contra os aliados, como se fossem os aliados o lado bom da história. Então não vamos tratar a guerra nessa perspectiva. Em um conflito, não é possível você estabelecer essa coisa de que necessariamente um lado é bom e o outro é ruim. Claro que a figura de Hitler vai ser associada ao mal por razões mais do que justas, né? Afinal de contas, não só o conflito que ele causou, mas o extermínio de pessoas em campos de concentração faz dele realmente alguém extremamente nocivo à humanidade. Quando o nazismo chega ao poder na Alemanha, Hitler então começa a romper aquilo que havia sido determinado pelo Tratado de Versalhes. Então, essa tentativa de se manter a paz mundial, a partir da criação da Liga das Nações, lá após a Primeira Grande Guerra Mundial, ela começa a ser ameaçada por essa política, principalmente expansionista de Hitler, né? Hitler, naquela perspectiva de criar uma grande nação ariana, né? Uma grande nação germânica, ele começa então numa política de expansão de território, sob o discurso de uma política que ele chamava de conquista do espaço vital, o espaço que ele considerava ser essencial, necessário para a criação desse Estado germânico, dessa nação ariana. E essa política expansionista dele vai de encontro ao que havia sido estabelecido após a Primeira Guerra Mundial, com a criação da Liga das Nações. No entanto, num primeiro momento, há uma certa tolerância a essas atitudes expansionistas de Hitler. Só já no final da década de 30 é que Hitler vai ser, digamos que, chamado a atenção, né? Vai se estabelecer um limite para ele. E aí vai se desconsiderar que ele já tinha anexado outras regiões. Nesse momento também, a Itália de Mussolini já praticava uma política expansionista lá na África. Então, naquele momento, essas políticas expansionistas de Hitler na Alemanha, de Mussolini na Itália e também no Japão, fazia com que essa paz se tornasse cada vez uma paz mais ameaçada. A guerra se tornava algo iminente. No entanto, as grandes nações estávamos no que podemos chamar de uma ressaca ainda. Afinal de contas, há 20 anos atrás você tinha tido a Primeira Guerra Mundial. Então, a Europa, o mundo, não desejava entrar em um novo conflito. Contudo, era necessário frear essa política expansionista. E aí se estabelece um limite. E esse limite acaba sendo a Polônia. E a invasão da Polônia por Hitler acaba sendo aí o estopim para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aí tem um detalhe importante, né? Hitler vai
costurar uma aliança, né, um pacto com Stalin, o Pacto Germânico-Soviético, em que eles se comprometem a não se atacarem, a não invadirem um o território do outro. E esse pacto, ele vai ser muito importante dentro do desenrolar da guerra, e vocês vão entender por quê. Bom, então, se fôssemos apontar a causa imediata para a Segunda Guerra Mundial, poderíamos dizer que é a invasão da Polônia. Afinal de contas, a invasão da Polônia rompe a paz, rompe a política de apaziguamento estabelecida pela Liga das Nações, pelas potências europeias. E com o início da Segunda Guerra Mundial, nós podemos dividir ela aí em três momentos, em três fases, né? A primeira fase, que vai aí de 1939 a 1941, é o que nós chamamos de avanço do eixo, que começa a partir da invasão da Polônia, e vai ter destaque nesse momento a estratégia de guerra chamada de Blitzkrieg, implementada pela Alemanha nazista, em que os avanços e os ataques fulminantes aos países geralmente resultavam em êxito, em conquistas importantes. A Alemanha vai conquistar toda a região ali dos Países Baixos, mais a Holanda, a Dinamarca, a Bélgica, e vai chegar à França. Então, nesse momento, você tem um avanço do eixo. Vamos lembrar que a guerra estava dividida em dois blocos, né? De um lado, o eixo, formado aí por Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, que inicialmente tem Inglaterra e França como principais nomes de nações nesse bloco, e que mais tarde vai contar com a adesão dos Estados Unidos e da União Soviética. Sobre a entrada dos Estados Unidos, ela está diretamente relacionada ao Japão, né? Ao ataque japonês à base americana de Pearl Harbor. Então, com o ataque japonês a Pearl Harbor, você tem a justificativa para os Estados Unidos adentrarem no conflito. E aí, esse ataque japonês, a título de curiosidade, depois vocês podem estar até pesquisando e conhecendo um pouco melhor a respeito, os japoneses usaram os chamados kamikazes, né, os pilotos suicidas, nesse ataque. Depois dê uma olhadinha, pesquisem o que eram os kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial. É um tema interessante e vocês vão gostar. Pronto. O segundo momento da guerra, a segunda fase, nós chamamos aí de refluxo do eixo. Então, na primeira fase, nós tínhamos um avanço, agora você tem um refluxo. Isso se dá quando? Lembra do pacto assinado entre a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin? Pois bem, esse pacto ele vai ser rompido por Hitler. Então, Hitler rompe o pacto que havia assinado e invade a União Soviética. Aí inicia uma nova fase da guerra, onde o principal, o ápice desse momento da guerra é a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado é uma batalha decisiva para a Segunda Guerra Mundial, pois a partir da Batalha de Stalingrado e posteriormente a derrota da Alemanha, você tem aí um avanço dos aliados, sobretudo da União Soviética, contra o território alemão. Então, nesse momento aí, você percebe que os aliados já tiveram dois importantes reforços, né, dentre outros, mas sobretudo os Estados Unidos e a União Soviética, e enquanto que o eixo começa agora a perder território. Temos também aí nesse momento as ofensivas dos aliados lá no Pacífico, né? Liderado pelos Estados Unidos. E temos o dia D, quando os aliados desembarcam na Normandia para a retomada do território francês, que já estava sob controle dos nazistas. E a terceira e última fase da Segunda Guerra Mundial
é o que nós chamamos de derrota final do eixo. Então, ela se dá aí no ano de 1945. A segunda fase foi entre 1942 e 1945. E a terceira fase é o ano de 1945, que é o ano decisivo da Segunda Guerra Mundial. É a consolidação da derrota do eixo e da vitória dos aliados, por conseguinte. Nesse momento é quando vai se dar aí a queda da Alemanha nazista, né? A Itália já havia caído com Mussolini, e aí quando falamos na Itália, temos que colocar o Brasil nessa conversa. O Brasil teve uma participação importante na Segunda Guerra Mundial. O Brasil enviou aí 25 mil soldados para combater ao lado dos aliados, né? E a entrada do Brasil ao lado dos aliados está muito em função da relação econômica que o Brasil tinha com os Estados Unidos da América, apesar de muitos considerarem que por característica de governo, uma vez que nós tínhamos naquele momento uma ditadura totalitária, uma ditadura do Estado Novo, aqui com Getúlio Vargas, havia muito mais semelhanças, havia muito mais afinidade com o eixo do que com os aliados, mas o Brasil acaba entrando juntamente com os aliados, juntamente com os Estados Unidos, para combater na Segunda Guerra Mundial. E o principal foco de batalha dos brasileiros será a Itália. Tanto que na época isso vai trazer consequências aqui para os italianos, para a grande colônia italiana que vivia no Brasil. Inclusive vai alterar os nomes de clubes de futebol, né? Clubes como o Palmeiras e o Cruzeiro, que naquele momento se chamavam Palestra Itália, que tinham a sua fundação ligada à colônia italiana aqui no Brasil, foram obrigados a mudar de nome em razão do Brasil estar combatendo a Itália na Segunda Guerra Mundial. Então, voltando para a fase geral da guerra, saindo do foco do Brasil e voltando para o conflito no âmbito geral, o ano de 45, então, você tem aí a derrota da Alemanha na Batalha de Stalingrado e, por conseguinte, o avanço da União Soviética sobre o território alemão e a posterior queda da Alemanha, que vai ocorrer em maio de 1945. Você tem aí a queda do Japão como o último ato da guerra. O Japão vai resistir a assinar a rendição, vai se manter praticamente como uma única força resistente do eixo na Segunda Guerra Mundial. E aí, o que vai consolidar a derrota japonesa são as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. As bombas atômicas, que até hoje pergunta-se se era realmente necessário o lançamento delas, trouxeram para a guerra um novo elemento, que é a arma química, né? Que são as bombas atômicas, que colocava aí um novo perfil de conflito, onde não se atira no soldado no campo de batalha, onde não se mira apenas o inimigo de farda, mas se bombardeia uma cidade inteira, matando crianças, idosos, atingindo escolas, hospitais, bairros residenciais e etc. Hiroshima ficou aí com 140 mil mortos. Nagasaki, 135 mil mortos. E assim chegava ao fim a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas não necessariamente era o fim dos conflitos, pois o fim da Segunda Guerra Mundial vai dar origem a uma nova disputa, que é a disputa entre duas grandes potências que vão protagonizar uma divisão do mundo até o ano de 1989, Estados Unidos e União Soviética. E aí eu estou falando
da Guerra Fria. Como consequência da Segunda Guerra Mundial, a primeira delas, talvez a mais lembrada e mais trágica, além dos números de mortos no conflito, foi a descoberta do Holocausto. A descoberta de que durante o período da Segunda Guerra Mundial existiam campos de extermínio, campos de concentração, onde pessoas eram exterminadas em massa. E aí nós estamos falando aí de pelo menos 6 milhões de judeus que foram mortos nesses campos de concentração, com destaque aí para o campo de Auschwitz. O mais famoso e terrível campo de concentração e de extermínio ficava em Auschwitz, na Polônia. E aí a descoberta do Holocausto traz à tona aí talvez um dos maiores horrores já cometidos pela humanidade, um dos maiores extermínios, dos maiores genocídios da história. A Segunda Guerra Mundial também traz como consequência uma mudança no cenário político e geográfico do mundo, né? E isso vai se dar, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha que vai ser dividida entre as principais potências vencedoras em áreas de influência, inicialmente em 4 áreas de influência, e posteriormente vai ser dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, com o mesmo processo sendo feito em Berlim, e mais tarde você vai ter a construção do Muro de Berlim, que vai ser o símbolo dessa divisão e o símbolo também da Guerra Fria. Mas isso é tema para uma outra aula. Além disso, você tem a alteração no mapa político mundial. O mapa político ele se altera a partir da Segunda Guerra Mundial. E outro aspecto do pós-guerra é o surgimento da ONU, em substituição à antiga Liga das Nações, agora com amplitude muito maior. Você tem também o julgamento dos crimes de guerra, julgamentos famosos como o julgamento de Nuremberg, dentre outros, que vão levar o banco dos réus os responsáveis pelos crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, a exemplo do Holocausto. E temos aqui no Brasil uma consequência política. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial para combater ditaduras, para combater regimes totalitários. Mas o que era o Brasil? O que era o Estado Novo, se não uma ditadura, se não um regime totalitário? Então, esse questionamento passou a ser feito aqui no Brasil. E isso vai acabar culminando com a queda de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo. Mas isso é tema para uma outra aula. Então, pessoal, a Segunda Guerra Mundial, que gera toda essa curiosidade e fascínio, até pela grandiosidade do evento, né? Nós estamos falando da maior guerra da história da humanidade, ela está muito presente também no cinema. Então vocês vão encontrar muitos filmes que tratam da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão encontrar diversos filmes sobre as mais variadas temáticas ligadas à Segunda Guerra Mundial. Façam uma busca aí, pesquisem e vejam alguns filmes para você compreender melhor e se ambientar com esse evento histórico. Eu vou disponibilizar para vocês um mapa mental sobre a Segunda Guerra Mundial que eu produzi. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam entender melhor essa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Se vocês gostaram e aprenderam, não esqueça de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima. Audio Jungle. Audio Jungle.